Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de C do canal Infotech. Neste vídeo criaremos nosso primeiro programa em C e veremos os conceitos iniciais da linguagem. Todas as instruções que você vai colocar no C, você vai colocar dentro da função main, que é a função inicial. Essa função aqui, main. Existem várias formas de você representar essa função. A forma mais utilizada que eu utilizo é essa daqui, a última. Int main dentro de parênteses void, dentro de chaves return 0. Return 0 ele vai ficar na última linha. Por quê? Porque ele representa o fim do programa. Então, se você colocar return 0 no início, seu programa não vai rodar, porque é como se fosse o final do programa. Ok? Então, você deixa ele aqui, e aqui você escreve o seu código. Então, geralmente, você vai iniciar um programa em C, você vai fazer isso aqui, ó. Int main void aqui dentro, porque está dizendo que essa função não vai estar passando nenhum valor. Não se preocupe com isso, que mais para frente a gente vai entender. E aqui no finalzinho se coloca return 0. Aqui dentro é onde você vai colocar seu código. O conjunto de código entre as chaves, essas aqui, ou qualquer outra chaves, é um bloco de código. A linguagem C é case sensitive, ou seja, ela faz diferenciação entre maiúscula e minúscula. Por exemplo, se vocês escreverem a função main assim, vai estar errado e vai dar erro. Assim, vai estar errado. Qualquer outra variação que não seja em letras minúsculas, tudo em letra minúscula, vai estar errado. Ok? Main assim. Todas as instruções em C elas vão estar em letra minúscula, ok? Agora, vocês devem estar meio confusos, que eu estou falando de função, main, void, não retorna, esse tipo de coisa. Como eu disse, vocês não precisam se preocupar muito com isso, porque ao longo do curso a gente vai ver tudo isso e vai ser esclarecido. Pensem agora em funções como blocos de instruções que realizam determinadas tarefas. E esses blocos possuem algumas propriedades especiais que caracterizam elas como funções. Bom, vamos analisar então esse programa aqui. Esse programa, no caso, se eu executar ele agora, ele vai printar na tela, ele vai escrever na tela, que está aqui dentro dessas aspas duplas. No caso é teste e 3 pontos. Todo comando em C ele deve ser finalizado com ponto e vírgula. A gente executa aqui, teste, 3 pontos. Bom, vamos analisar então esse programa. Aqui, ó, tralha include maior e menor dentro stdio.h. Essa é uma biblioteca. Significa o que? stdio standard input output, entrada e saída padrão. Aí aqui int main void, indicando que ela não retorna nada. Aí a gente abre com chaves, inicia o programa. Ele encontra essa primeira função, que ela escreve uma mensagem na tela. No caso ela vai escrever essa string. String no caso é uma frase, ok? Ponto e vírgula. Return 0, fim do programa, e fechou aqui as chaves, fim do programa. Bom, eu vou deixar um arquivo na descrição para vocês baixarem. Tem toda essa aula escrita em PDF e algumas informações adicionais, como alguns caracteres especiais. O que são caracteres especiais? São coisas que você vai tentar utilizar na linguagem C e você não vai conseguir escrever normalmente. Se colocar uma barra invertida, por exemplo, e tentar imprimir ela na tela, ó, ele vai me dar um erro aqui. E ele não vai executar o programa. Como eu faço? Coloco 2 barras. Executo. Ele apareceu a barra invertida. Existem vários caracteres especiais. Eu estou deixando eles lá no PDF. E por último a gente vai falar um pouquinho dos comentários. O que são comentários? Comentários é tudo que você escreve e não vai ser considerado pelo compilador. Como assim? Tudo isso que eu escrevi aqui vai ser desconsiderado pelo compilador. Tudo isso que está em prata. São comentários mesmo, notas que você escreve para você ou para outros programadores entenderem o seu código. É muito importante você, agora no início mesmo, você criar o hábito de comentar os seus programas, porque mesmo que seu programa for algo pequeno agora, imagina, por exemplo, você pegando um programa seu que tem 1000 linhas, que você escreveu há 5 anos atrás, você querer modificar aquele programa, usar alguma parte daquele programa, ou alguém que vai ler o seu programa, você que vai ler o programa de alguém. Então é muito complicado, porque assim como linguagens normais, existem dialetos, sotaques,
Linguagem de programação é a mesma coisa. Você vai ver que no futuro você vai adquirir um estilo de programação que é diferente dos outros programadores. Mesmo que vocês cheguem ao mesmo resultado utilizando a mesma solução, vocês podem escrever isso de formas diferentes. E às vezes é bem complicado você ler o seu próprio código, porque você vai aperfeiçoando com o tempo e chega um momento que você está escrevendo muito melhor do que você escrevia antes. Isso é normal. E aí você vai ler o seu código antigamente e fala, nossa, que isso. Então é bem interessante você já adquirir o hábito de comentar tudo que você escreve que é um pouco diferente, não está tão claro, é bom você comentar. Para fazer um comentário é muito simples. Comentário de uma linha, por exemplo, você vai usar 2 barras. Colocou 2 barras e comenta. Se for um comentário longo, por exemplo, esse daqui, você coloca barra, asterisco e fecha com asterisco barra. Se eu não fechar, ele vai comentar tudo. Então eu preciso fechar. Fechei e comento só aquilo ali. Não importa quantas linhas você ocupe, ele vai sempre comentar o que estiver dentro desse esquema. Outra coisa interessante é a indentação. Indentação são esses espaços que você dá para deixar o seu código legível. Agora, como eu disse, está no começo, então não tem muito código. Mas mais para frente vocês vão começar a notar mais essa questão da indentação e eu vou estar falando mais para frente sobre isso. Muito importante você indentar seu código também para você poder se localizar nele. Nunca se esqueça disso aqui, ponto e vírgula, terminou um comando, ponto e vírgula. Que às vezes pode dar um erro de uma linha e o problema não é naquela linha, é na linha anterior que você esqueceu um ponto e vírgula, por exemplo, ou de fechar, por exemplo, uma chave. Isso dá muito problema. Às vezes você fica quebrando a cabeça e você não consegue encontrar o problema. São coisas simples assim. Enfim, os comentários eles são ignorados pelo compilador, assim como espaço. Não importa se eu der 10 espaços aqui, 2 ou nenhum, vai ser a mesma coisa, tá? O programa vai executar da mesma forma. Então, posso fazer assim, posso deixar assim, vai executar da mesma forma. Porque é ignorado, quando esse programa é compilado, esses espaços são ignorados. Mas é muito importante na indentação para você se localizar e para outros programadores também se localizar. Por essa aula é só. Na descrição está o PDF dessa aula, tem algumas coisinhas extras no PDF. Até a próxima.